Reconhecer que somos falhos e pecadores não se confunde com aceitar e viver pacificamente com os pecados. Reconhecer, aceitar que somos falhos, não é aceitar o império do pecado na nossa vida. É o oposto disso. Quando você reconhece que é falho, pecador, quando você decreta falência da sua gestão, do seu império, do seu querer, segundo as suas ideias, os seus juízos, quando você diz para Deus que as suas opiniões te levam a resultados ruins, que as suas ideias e opiniões estavam erradas, porque são baseadas nos seus interesses e não na verdade. Quando a gente reconhece que a gente está na escuridão, que a gente não enxerga bem e por isso a gente faz tanta besteira. Quando a gente reconhece que em nós mesmos não há luz e o modo como a gente vê é um modo parcial, distorcido. Quando a gente reconhece que a gente tenta dominar o nosso próprio corpo, a gente tenta dominar a nossa própria vida, a gente tenta dominar pela gente mesmo a nossa mente, as nossas emoções, nos leva a um poço de vaidade, de egoísmo, de individualismo e nos leva a uma sensação muito ruim de angústias, de depressões. Quando a gente fala que a gente precisa reconhecer que somos falhos, isso não tem absolutamente nada a ver com viver sobre o império das falhas. Quando a gente fala em reconhecer que somos pecadores, isso não se confunde com o império do pecado na nossa vida, é o oposto. Reconhecer que somos falhos e pecadores é aceitar Jesus na nossa vida. É reconhecer que precisamos de Cristo. É querer que o reino de Deus venha sobre nós. É dizer, Senhor, eu não quero viver mais sobre o império do pecado, viver mais segundo as minhas opiniões. Eu quero teu reino sobre mim. Venha a nós o vosso reino. É reconhecer que precisamos do governo de Deus, dos valores de Deus. É reconhecer que os valores dele são baseados na verdade, na justiça, na decência, na lealdade. Os nossos não. Os nossos são baseados em interesses individuais, em meras opiniões, no querer humano. E ele se prostra a servir ao pecado. Mas quando a gente coloca a nossa vida sobre o governo de Deus, a gente diz não. Eu não quero ceder aos desejos do pecado, eu não quero viver sobre o império do pecado, do egoísmo humano, mas eu quero viver segundo a justiça de Deus. Eu quero viver segundo a lei de Deus. Eu não quero agradar a mim mesmo, mas eu quero agradar a Deus, porque eu entendo que Ele é verdade, que nele há toda a verdade. Eu reconheço que eu não sou perfeita. E é exatamente quando você reconhece a ausência de perfeição em você, é que você começa a se preparar para aceitar Cristo na sua vida. É um passo importante. Essa falsa ideia de perfeição que o mundo coloca sobre nós, que o mundo diz que temos que ter, que o Instagram diz que temos que seguir, é uma ideia de perfeição, como se as pessoas fossem sem erro e sem pecados, e como se elas fossem fortes e inabaláveis. Tudo isso é uma grande mentira, porque nós, seres humanos, somos falhos e pecadores, somos fracos. Nós precisamos reconhecer a nossa imperfeição, porque a gente só se torna perfeito fazendo parte do corpo de Cristo e sendo lavado por Cristo Jesus, que nos lava e nos purifica, nos redime de todo pecado. Nós só nos tornamos fortes quando reconhecemos a nossa fraqueza, quando entendemos que a gente é uma partezinha do todo, uma parte pequenininha e toda suja, que a gente precisa ser lavada por Cristo e a gente precisa ser conectada ao corpo,
para fazer parte de um todo. E aí nos tornamos fortes. Mas não em nós mesmos, nos tornamos fortes em Cristo, por estar conectado ao corpo de Cristo. Precisamos reconhecer que em nós não somos nada, somos fracos, para que Cristo tome o controle, para que Ele tenha força sobre nós. Se antes vivíamos no erro, porque não conhecíamos a verdade, se antes vivíamos no pecado, fingindo e nos enganando, fingindo que não erramos, fingindo que estávamos certos, nós nos fazíamos de forte com medo de expor as nossas fraquezas. Antes vivíamos sobre o império do erro e do pecado e da mentira. Agora reconhecemos o erro, reconhecemos que pecamos, não nos enganamos mais, pedimos perdão a Deus. Agora admitimos nossas fraquezas e clamamos a Jesus para que Ele impere em nós. Assim diz a palavra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Vai dizer que se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para